Você não precisa dizer que Deus está mandando quando Deus não mandou. Você não precisa dizer que está sentindo de Deus quando não está sentindo nada de Deus. É você mesmo, é você mesmo. Você é a imagem e semelhança dele. Você tem sabedoria, você tem estratégias. Para que querer espiritualizar as coisas, querendo colocar o nome de Deus, quando não foi Deus quem falou, quando não foi Deus quem fez? Você viu que a irmã errou, chega lá com a sabedoria da palavra. Irmã, a irmã fez isso e isso, espero que a irmã não fique com raiva de mim. E não é crítica, é só um conselho bíblico. O texto diz assim, assim, assim. Não seria melhor nós nos comportar assim? Mas não, tem que chegar a dizer: Deus mandou te falar um negócio. Deus mandou falar. Não minta em nome de Deus. E os pregadores pentecostais do púlpito, irmão? Tô sentindo. Papai mandou um fax aqui. Vou falar aí. Olha o que é que... Mentira, você só lembrou de um negócio que tu estudou no hotel. Você tá mentindo. No livro do Gênesis, no capítulo 27... Identificar o texto, irmãos? Gênesis 27, a partir do versículo 1, diz assim: Aconteceu que Isaque envelheceu, os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver. Chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que agora já estou velho, não sei o dia da minha morte. Toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que morra. Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho Esaú. Se foi Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça. Faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-los a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e eu serei aos seus olhos enganador. Assim eu trarei sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz, e vai, e traze-nos. Até aqui. Nesse texto, Isaque pensa que vai morrer. Já. Rebeca pensa que seu plano não seria descoberto. Jacó pensa que vai enganar o pai, depois da mãe insistir e permanecer incólume. E Esaú finge que não havia vendido a primogenitura. A família inteira se comporta como se não soubessem que o eleito era Jacó. Aqui nasce a história das precipitações. Mas no final, mostrarei a vocês que nenhuma das precipitações impediram o plano de Deus de acontecer. No capítulo 25, Isaque e Rebeca, casados. Isaque tem 40 anos, no versículo 20. A esposa não gera. Ele ora
com insistência no versículo 21. Isaac orava. Se você voltar um capítulo ainda, o 24, quando Rebeca está vindo, antes que Isaac se encontre com Rebeca, ele estava orando no campo. Isaac era de oração. No capítulo 26, houve fome na terra e ele pensa que está na hora de mudar. E Deus fala para ele não mudar, então ele era íntimo de Deus. Rebeca também. O versículo 22 do capítulo 25, ela está grávida e de gêmeos. Para ela é algo novo, a gente está no livro do Gênesis, que é o princípio de todas as coisas. Ela está grávida de gêmeos, ela sente algo diferente dentro dela. E o que ela vai fazer por aquele incômodo? Ela vai orar, versículo 22 do capítulo 25. E foi perguntar ao Senhor o que estava acontecendo. E Deus falou com ela. O Senhor respondeu: há 2 nações no seu ventre. Tem 2 bebês, mas Deus diz que tem 2 povos. Porque Deus não responde pela semente, Deus já responde pelo fruto. Deus não responde pelo início, Deus está respondendo pelo resultado. Então ele diz: tem 2 povos dentro de você. São os edomitas, descendentes de Malaquias 1, Deus diz: eu aborreci, desprezei Esaú, amei, escolhi Jacó. Deus foi soberano, ele quis assim. Esse é o plano soberano de Deus. Eu vou perguntar para as irmãs que estão ligadas: para quem Deus está falando essas palavras que eu acabei de falar para vocês? Rebeca. Para a mãe, para a esposa. Isaac é íntimo de Deus. Isaac, como patriarca, sabe que ele tem que passar o bastão para alguém, sabe? Assim como Abraão teve que passar o bastão para Isaac. Eu queria tanto que vocês prestassem atenção. Todos. Como Abraão teve que passar o bastão para Isaac, Isaac tem que passar o bastão para alguém. E o bastão envolvia a palavra patriarcal. Os 2 meninos, rapazes, vão brigar só para ouvir o pai liberar uma palavra profética, que envolvia o poder de uma nação preparada para gerar e receber o plano de Deus messiânico. Quando a gente chega no capítulo 27, a família de onde virá o Messias, o Salvador do mundo, praticando os mesmos erros que a nossa família pratica, ou até pior. E a primeira pessoa que se precipita é o pai, o líder, o cabeça. O maior servirá o menor, o eleito é Jacó. Entendido até aqui? Olha o que o velho faz. Aconteceu que, como Isaac envelheceu, seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, o maior. Mas a bênção era de qual filho? O menor. Chamou o mais velho, mas era para ter chamado quem? Chamou seu filho mais velho e disse: meu filho. O filho disse: eis-me aqui. Qual filho que ele chamou? Volta lá para o 25. 27, 25, 27. Os meninos cresceram, Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, olha a preferência, porque a caça era de seu gosto. Esaú é amado por Isaac porque ele é caçador, por causa do que ele faz. Mas Rebeca amava Jacó. Jacó já não disse que ele fazia nada, mas a mãe ama porque é Jacózinho, é mamãe. Agora Esaú não, Esaú é do campo, é da guerra, é da flecha, é do trabalho, é do arco, traz os bichão sangrando na cabeça, e chega em casa um monstrão e o pai diz: é isso aí, meu filho, machão. Jacó, no versículo 27, diz que Jacó era simples, habitava em tendas. Dele veio a tribo de Levi, que carregava o tabernáculo, a tenda.
Jacó era tímido, traiçoeiro. Ficava com a mamãe, ali na tenda, aprendeu a cozinhar. E continuou macho, gostando de mulher. O versículo 27 diz que ele fez, 29 diz que ele fez uma comida. Aí Esaú chegou do campo cansado. Esaú disse a Jacó, repitam isso. Esaú disse a Jacó. Não foi Jacó que ofereceu comida para Esaú, foi Esaú que pediu comida para Jacó. Esaú disse a Jacó, me deixa comer dessa comida, eu estou cansado. Aí Jacó disse, comer assim de graça? Estou com fome. Jacó diz, a gente faz uma troca. Eu sei o preço que eu paguei para aprender. Tu não sabe o preço que eu paguei para cozinhar isso aqui. Me vende hoje a tua primogenitura. Na primogenitura envolvia a autoridade do lar e a ancestralidade do Messias. Rebeca sabia disso. Só que Jacó sabe que Esaú resiste. Então ele já quer tirar de Esaú qualquer pensamento de que ele tem direito a alguma coisa. O Esaú era peludo e Jacó era liso. Jacó é que quer deixar o Esaú liso. Me dá a certeza de que a primogenitura não é tua. Porque tu se acha, só porque tu nasceu primeiro. Mas tu não sabe cozinhar igual eu. Era para Esaú botar a mão na cabeça dele e dizer, sai, Satanás. Eu não vou abrir mão da minha primogenitura. Só que não era dele. Era de quem? Jacó. O que Jacó está querendo é a bênção completa, meu irmão. Só que o texto diz que Esaú diz assim, eu estou a ponto de morrer. Para que me serve a primogenitura? É melhor sem primogenitura vivo do que com ela morto. Aí o drama. Olha o drama, irmão. A maioria dos dramáticos mentem. Quando ele diz assim, do que me serve a primogenitura se eu já estou morrendo, Jacó pergunta, jura? Me dá sua palavra? Juro, joga comida para cá e a primogenitura é tua. Como que Jacó sabe? Ele está abrindo mão da resistência. Esaú está dizendo, eu não vou brigar. É sua, fique em paz. Jacó disse, coma à vontade. É questão de prioridade. Tem gente que é melhor uma pizza no bucho do que um livro na mente. Tem gente que é melhor viver de prostituição em prostituição do que casamento. Tem gente que acha melhor dormir 4 horas da manhã digitando kkk no TikTok do que dormir 2, 3 horas da manhã orando, estudando, se capacitando. É melhor, é escolha. Quando tiver numa vida de miserabilidade, solidão e colheitas malignas, aí vai querer, Jesus nada. Você plantou, você colheu. Mamãe falou, papai falou, vovó falou, pastor falou, pregador falou, e você era o cara. Você preferiu encher o estômago do que a mente. Você preferiu a mentira do que a verdade. São suas escolhas que determinam o seu futuro. Chegou o capítulo 27. Isaac chama Esaú porque pensa que está morrendo. Seus olhos começaram a escurecer. Isaac, você está ficando velho e não doido. E ele envelheceu. É para estar mais sábio e não tolo. De maneira que não podia ver, chamou Esaú e disse, vai caçar para que eu te abençoe. O que você está fazendo? O escolhido é Jacó. Já que você vai liberar a bênção patriarcal, chama Jacó. Não, mas eu gosto de Esaú. Problema seu, mas o escolhido é Jacó. Não, mas a minha preferência é Esaú. Tudo bem. É assim que nós nos precipitamos, com as nossas preferências. E nem sempre nossas preferências formam a vontade de Deus. Às vezes nós oramos com nossas preferências.
que a gente faz? Vai orar e apresenta uma lista completa para Deus. Aí a gente termina a oração como se estivéssemos dizendo: Deus, assina embaixo, porque eu já decretei tudo. Quando na verdade você deve orar sem preferências. Vá com a página em branca, vai com a página branca, vai com ela em branco, pede para Deus preencher, e aí você assina embaixo. Porque quem sabe o que é melhor para nós é o Senhor e não nós mesmos. Faltava 20 anos para Isaac morrer. E ele diz assim: eu já vou morrer, deixa eu dar um jeito de te abençoar logo. Faltam 2 décadas para o coroa morrer. E ele está se precipitando, abençoando a pessoa errada, desobedecendo a Deus. Não é a sua idade que determina a sua maturidade. Não é a sua idade que determina a sua sabedoria. O salmista Davi disse que a palavra de Deus o tornou mais sábio do que seus mestres. Timóteo era um jovem que tinha que liderar anciãos briguentos e invejosos na igreja. Isaac envelheceu e está tomando decisão precipitada. E agora vai começar a descarrilhar na sua família um monte de decisão precipitada, porque o cabeça não orou, o cabeça começou precipitado. O líder está pensando que é o fim, faltava 20 anos e ele já está pensando. Versículo 5: Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. Tadinho do Isaac. Esaú, eu vou falar só para você. Vai caçar, traz a caça, que aí eu vou abençoar você. Você é meu preferido. Sabe quem estava ouvindo lá na porta da tenda? Bebel. Rebeca escutou tudo. Manuel, pede retorno para mim. Eu não sei por que retorno fica para trás e eu fico bem aqui. Rebeca escutou tudo. O que ela fez? Aí você que não conhece a história: ah, pastor, certeza, ela entrou na tenda. Meu velho, o que você está fazendo? Meu bem, não faça isso. Não, ela foi fofocar. Por que vocês estão rindo? Está no versículo 6. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, falando a coisa certa para a pessoa errada. Sabe o que é isso? Fofoca. Eu estou compartilhando informações. E falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me, ó detalhe, traze-me caça, faz um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Ela está falando a coisa certa para a pessoa errada, e muitas mães estão fazendo de seus filhos seus psicólogos, quando você deveria de fato procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Quando você quer, não estou te chamando de doida, quando você que é mais nova deveria procurar as irmãs mais velhas. É o que Paulo instruiu a Tito: as mais velhas devem instruir as mais novas. Nós temos mestras na igreja, mas as fofoqueiras não gostam de procurar mulheres sábias. Por quê? Porque mulher sábia não é amiguinha que vai concordar com tudo que ela diz. Ela vai procurar quem ela pode manipular. E não fique com raiva de mim, não. Eu estou com a Bíblia aberta. Mães que procuram seus filhos e começam a descarregar suas mágoas contra seus maridos. E aqui, ó, piriri, 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 papá, piriri, 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 papá. Aí a criança fica: peraí, meu pai faz isso com minha mãe? Dentro de casa agora nós temos um inimigo oculto do pai. Por quê? Porque ele teve a maior e as primeiras ligações no ventre com a sua mãe. E depois que ele sai do ventre, ele se amamenta na mãe ou ela. E agora essa mãe, pelas suas fofocas, está criando uma divisão dentro de casa. E quando é menina que é pior. Porque essa menina vai perdendo dentro de casa o referencial de masculinidade e figura paterna. Daqui a pouco essa menina está se envolvendo no grupo dos todes. Aí ela se torna parte do grupo FFF. Feminista feia e fedorenta.
A escola e a faculdade está fazendo essa menina dizer que homem nenhum presta. Se homem nenhum presta, quem presta é mulher. Ela entra para o mundo do lesbianismo. Porque na infância e na adolescência teve uma mãe fofoqueira. E o menino, a mãe vai desconstruindo a figura paterna e o protótipo de hombridade e masculinidade dentro de casa. Esse menino diz: se minha mãe critica tanto meu pai, másculo, macheza, hombridade não é o perfil correto. Se ela critica tanto meu pai, a Globo, a rede esgoto de televisão, também critica o fato de um homem ser o cabeça e o líder. O que é elogiável nessa geração são homens desmasculinizados ou mulheres másculas. Então o maior referencial desse menino será uma mulher e não um homem. Olha o que a mágoa dentro de casa é capaz de fazer. Por isso que a Bíblia nos manda nos livrarmos de toda a raiz de amargura, pois ela contamina muitos. A irmã tem que falar? Tem, mas tem que ser para a pessoa certa. Olha como ela vai fazer agora. Filho, ouve minha voz no que eu te mando. Pois não, mãe. Vai ao rebanho, me traz das cabras 2 bons cabritos. Eu farei a comida como seu pai gosta. Leva para ele, para que ele coma e te abençoe antes da morte. Irmã, quem era o escolhido, Jacó ou Esaú? Jacó. Ele come da caça, a segunda chance ele tem para falar a verdade. E disse Isaac: como é isto? Achou a caça tão cedo? Era para ele ter falado a verdade agora, ele teve a segunda chance. Olha a resposta dele: teu Deus mandou a caça ao meu encontro. Mentira, tu foi no quintal e pegou o cabrito. Mas ele está falando para o pai: Deus mandou a caça ao meu encontro. Mentirosos chegam ao nível de mentir em nome de Deus. E se você precisa usar o nome de Deus para que acreditem na sua palavra, é porque você é tão mentirosa, é porque você é tão mentiroso, que se você não usar o nome de Deus, ninguém acredita em você. Cuidado. Você não precisa dizer que Deus está mandando quando Deus não mandou. Você não precisa dizer que está sentindo de Deus quando não está sentindo nada de Deus. É você mesmo, é você mesmo. Você é a imagem e semelhança dele. Você tem sabedoria, você tem estratégias. Para que querer espiritualizar as coisas, querendo colocar o nome de Deus, quando não foi Deus quem falou, quando não foi Deus quem fez? Você viu que a irmã errou, chega lá com a sabedoria da palavra: irmã, a irmã fez isso e isso, espero que a irmã não fique com raiva de mim. E não é crítica, é só um conselho bíblico. O texto diz assim, assim, assim. Não seria melhor nós nos comportar assim? Mas não, tem que chegar e dizer: Deus mandou te falar um negócio. Deus mandou falar. Não minta em nome de Deus. E os pregadores pentecostais do púlpito, irmão: tô sentindo. Papai mandou um fax aqui. Vou falar aí. Olha o que é. Mentira, você só lembrou de um negócio que tu estudou no hotel. Você está mentindo. Você está mentindo com o nome de Deus. Eu acho que a gente tem muito profeta e pouco conselheiro nos cultos. Se buscássemos de Deus o discernimento de espíritos, seríamos menos enganados, irmãos. E eu não estou dizendo que Deus não revela, que Deus não mostra. Eu estou dizendo que se é mentira, não diga, não faça. O nome dele tem um único nome de Deus, que tem um atributo elevado a 3, é santidade. Santo, santo, santo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Estamos mentindo dentro de casa em nome de Deus. Estamos ferindo os nossos dentro de casa em nome de Deus. Deus vai mostrar. Deus vai fazer justiça. Está com o coração cheio de ódio, como se estivesse profetizando. Deus não se submete aos seus sentimentos raivosos. Deus não trabalha com sentimentos descontrolados. Deus trabalha com princípios. Nada do que Deus fará vai quebrar o princípio da palavra dele, irmão.
Por que a gente não busca a graça para perdoar? Porque não busca a capacidade para expressar a misericórdia, mas usamos o nome de Deus em juízo, quando não deveria ser usado. E Jacó agora se precipita. Inicialmente ele demonstrou resistência, mas ele acaba cedendo à pressão da mãe. E eu vou perguntar de novo, porque a resposta é óbvia: quem disse que Jacó era o escolhido? Então para que tentar enganar para receber o que Deus prometeu? Você não precisa mentir, você não precisa enganar, você não precisa colocar ninguém para trás, você não precisa puxar o tapete de ninguém para chegar onde Deus projetou que você chegaria. Eu sinto liberdade do Espírito em dizer a alguém aqui: não é para competir comigo, com ele ou com ela, é para competir com você mesma. Olhe para você mesma e diga: será que eu estou hoje melhor do que eu fui ontem? Não, você não vai tomar o lugar de ninguém. Você vai se preparar e no tempo certo você vai assumir o seu lugar. Não precisa tentar tirar do outro que é do outro. O Espírito está dizendo a alguém aqui: ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. Aqui é um ajudando o outro. Deveria ser Rebeca ajudando Isaac, Isaac ajudando Jacó, Jacó ajudando Esaú. Não precisamos viver em competição. Onde tem competição, tem disputa, tem mentira, tem enganos. Meu Deus! Quem pode levantar a mão? Diga: me instrui, Jesus. Me coloca no caminho certo. Ele tem que usar o nome de Deus, porque ele tem que enfeitar a mentira, porque toda mentira tem que ser enfeitada para gerar impacto. A verdade, quanto mais simples, é impactante, mas a mentira não. Ele conta uma mentira no versículo 18, ele conta outra mentira no versículo 20, porque quem vai se precipitando mente. E quem mente tem que sempre contar outra mentira para proteger a mentira anterior. Chega, meu filho, para eu te apalpar, para eu saber se você é meu filho Esaú mesmo ou não. 21. Então se chegou Jacó a Isaac, o pai o apalpou e disse: a voz é de Jacó, hein? Mas as mãos são de Esaú. Tá, pai, desculpa, perdão, eu sou Jacó mesmo. É que eu estou querendo receber de modo rápido o que Deus falou que eu ia receber, pai. Pai, eu estou apressando, foi mal, meu coroa. Perdoa eu, pai, eu vou ali chamar eu o Esaú de verdade, tá? Oh, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Não, ele continua lá mentindo para o pai. Isaac não o conheceu porque suas mãos estavam cabeludas. A estratégia da mãe manipuladora fofoqueira. A mão está ali cabeluda e o marido, o patriarca, é enganado. E ele abençoou Jacó. Só que depois que ele está abençoando, versículo 24: é você mesmo? Mais uma chance para falar a verdade. E ele disse: eu sou Esaú, pai. Aí o pai diz no 25: faz isso chegar perto de mim aqui para eu comer, para que minha alma te abençoe. Já começou a abençoar. Ele dava uma pausa e continuava abençoando. E comeu e bebeu. Quando ele se aproxima, ele dá um beijo no Jacó, pensando que está beijando Esaú. Aí ele fala no versículo 27: o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo. Jacó tinha cheiro de tenda. O cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Aí agora vem a bênção patriarcal: que o Senhor te deu o orvalho do céu e da gordura da terra, bênção de cima e bênção de baixo. 29, sirvam-te povos, nações se encurvem diante de ti. Se você já leu a saída de Israel do Egito, onde Israel chegava, as nações se encurvavam. Maldito quem te amaldiçoar e bendito os que te abençoarem. A palavra que Deus deu para Abraão no capítulo 12, a bênção patriarcal está sendo passada. Bendito quem te abençoar, ou seja, feliz aqueles que te darem acesso, felizes aqueles que abrirem o coração para ouvir sua mensagem, ó Israel. E isso vai para Cristo e de Cristo passa para a igreja. Maldito quem é contra a igreja, bendito quem abençoa a igreja. Nós somos herdeiros, nós fomos filhos da fé, somos herdeiros da promessa de Abraão. A bênção patriarcal agora está em Jacó. E o velho está pensando que é quem? Esaú. Acabando Isaac de abençoar Jacó, acabou Jacó de sair, quem chegou? Esaú. Pai, cheguei, tá aqui ó. Eita pai, rapaz, deu trabalho, mas cheguei. Jacó disse o quê? Deus trouxe a caça, por isso que foi apressada. Mentira, foi no quintal e pegou os cabritos. Aí Esaú disse: pai, cacei, tá aqui ó, preparei o alimento, me abençoa. Aí o velho perguntou assim: como assim me abençoe? Quem é você? Aí Esaú diz: eu sou Esaú, seu filho, me abençoe. 33, Isaac estremeceu. O velho está dando um infarto. Seus sentimentos o perturbam, seu coração acelera, porque ele, um patriarca,
Ele, esposo de Rebeca, mulher de Deus, mulher de oração, ele na hora entende: fui enganado, tramaram um plano, formaram um plano contra mim, minha própria família me enganou, minha própria família me traiu. Ele é velho e ele começou a estremecer, e o texto diz de um estremecimento muito grande. Ele perguntou, ele assustou e perguntou: quem foi aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que você chegasse, o abençoei, ele será o bendito. E Esaú, ouvindo as palavras do pai, bradou com grande e amargo brado, dizendo: me abençoa, me abençoa. Então está o pai gritando de lá, tremendo, e Esaú gritando de cá: me abençoa. Aí o pai disse: teu irmão veio com sutileza e tomou tua bênção. Não foi o seu nome justamente Jacó? Por isso que 2 vezes me enganou. Mentira. Você vendeu a primogenitura. Não se finja de coitadinho, não se finja de coitadinha. Assuma suas responsabilidades. Você não foi enganado, Esaú. Você vendeu. 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e agora a minha bênção. A bênção envolvia a primogenitura. O velho prefere Esaú. O velho quer lançar tudo sobre Esaú. Aí ele pergunta: não reservou nada para mim, meu pai? Nada, não tem nada. Eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti e sobre todos os seus irmãos, lhe tenho dado por servos. O que eu vou fazer por você, meu filho? Eu já liberei a bênção total, porque a bênção total é para o eleito. O maior servirá o menor. Do início do cabritinho lá, meu filho, ouve minha voz. Ela pensa que ela está no controle agora. Todo precipitado, toda precipitada pensa que está no controle. Teve gente que não quis falar, eu repito: todo precipitado pensa que está no controle, quando na verdade Deus está te permitindo ir, para você mesma, para você mesmo perceber que não vale a pena tentar passar na frente de Deus. Olha o que ela vai dizer: meu filho vai habitar com Labão. Quem lê Bíblia pode ironizar isso aqui. Vai, Labão é uma benção. Vai ficar com Labão. 44, mora com ele alguns dias, só as irmãs, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então eu mandarei alguém te buscar. Só as irmãs: eu mandarei alguém te buscar. Vou perguntar, irmã, ela está pensando que está no controle, sim ou não? Ó, vai para Labão, fica alguns dias, mamãe manda alguém te buscar. Ela está pensando que ela está no controle só porque ela é precipitada e manipuladora. Ela acabou de projetar o engano. Ela acabou de mandar o filho vazar. Ela acabou de dizer: eu mando alguém te buscar, tá bom? Deixa com mamãe. Eu sei o que eu estou fazendo. Confia na mamãe. Aqui é nós. E o menino está confiando. O menino não, o rapazão está confiando, o marmanjo, confiando na mamãe. Olha o que ela faz no versículo 46. Olha o que essa mulher faz no versículo 46. E disse Rebeca a Isaac: eu estou cansada da minha vida, estou enfadada da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar a mulher das filhas de Et, para que eu vou viver? Eu prefiro morrer do que ver meu Jacózinho casando com uma. Fica comigo. Eu prefiro morrer do que ver Jacó se casar com uma das filhas de Et. A mulher está com 2 filhos, brigando dentro de casa, um tentando matar o outro, e ela está falando mal da filha dos outros. Tem um mentiroso dentro de casa, tem outro que projetou ser assassino, mas ela está chamando as filhas dos outros de piriguete. Para de cuidar da vida dos outros e vai cuidar da tua primeiro. Tira o largueiro do teu olho, olha para você mesma, olha para sua casa, trata da sua casa, do seu lar, dos seus filhos. Precipitação, irmão. Querer cuidar da vida alheia quando não conseguimos cuidar nem da nossa.
As filhas de Et, essas meninas aqui dessa terra cananeia, tudo piriguete. Meu filho Jacó é um anjo. É engraçado, mas é a verdade. Nós somos os responsáveis pelo nosso lar. Ela deveria estar confessando e pedindo perdão, mas ela está manipulando o seu marido. Ela manipulou o filho e agora está manipulando o esposo. Você viu o que foi cantado aqui ontem? Vocês cantaram tão lindo. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai agir. Ei, Rebeca, entra na tenda de Isaac. Era só ela ter entrado na tenda. Eu estou caminhando para a conclusão, fica comigo. Era só ela ter entrado na tenda. Meu bem, não faz isso. Nós temos uma promessa. Meu bem, você esqueceu. Deus falou comigo, o maior servirá o menor. Nós temos uma promessa para a nossa família. Siga o plano de Deus. Ah, pastor, mas se eu falar, Isaac não vai me ouvir. Se Isaac não te escuta, Deus te escuta. Você já orou, Rebeca, e ele já te respondeu, lembra? Lembra que você precisou de uma direção e Deus te deu. Volta para o quarto, clama a mim e responder-te-ei e anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Tudo que pedires na oração crendo recebereis. Deus está falando para as irmãs dessa igreja: silencia um pouco mais diante dos homens e abre a boca diante de Deus. Abre a boca, chora mais, clama mais. Não perde a compostura, não perde a sabedoria. Na sabedoria você constrói, na tolice você destrói. Eu estou enfadada, se fazendo de vítima, vitimismo. Manipuladora e vitimista. Ah, pastor, mas a Rebeca da Record não era assim não. Estamos falando de Bíblia, irmão, palavra de Deus. Lembra que eu disse que eu ia mostrar no final que a sua precipitação não anula a soberania divina? Mas eu preciso dizer algo antes. Toda precipitação tem consequência. Vocês estão lá atrás. Toda precipitação tem consequência. Isaac se precipitou, viu a família inteira se precipitar e se revelou diante dos seus olhos, que estavam quase se fechando, que a sua família era enganadora e manipuladora. Rebeca se precipitou, morreu e não viu seu filho de volta. Rebeca se afastou do poder da oração para se precipitar e perdeu os 2 filhos, um para desonra e outro para distância. Jacó ficou 20 anos fora de casa. Ela morreu e não viu seu filho voltar para casa. Seu filho voltou, sepultou Isaac. Isaac viu o filho voltar. Isaac sentiu o filho voltar. Rebeca não. A precipitação de Jacó gerou consequência. Primeiro, ele mente para o pai por causa da primogenitura. Aí no capítulo 29 ele vai para a casa de Labão, parente de Rebeca. Ele se apaixona por uma mulher chamada Raquel. Ele trabalha 7 anos por ela. Chegou o dia de casar. Foi para a tenda, casou e foi para a tenda. Fez festa a noite toda. Quando amanheceu, que olhou para o rosto da esposa,
Era uma mulher com os olhos tortos, Lia. Ele vai para a tenda, vai para a porta da tenda. Ei, Labão, eu não trabalhei por Lia, eu trabalhei por Raquel. Por que você colocou Lia na tenda comigo de noite para eu não ver nada? Aí Labão disse assim: é que na nossa terra tem a lei da primogenitura. A primogênita tem que casar primeiro. E a Lia ama tu. A gente jogou a Lia lá dentro. Agora tu vai ficar com a Lia. Enganou o pai por causa de primogenitura. Na casa de Labão é enganado pela lei da primogenitura. Ah, mas eu quero Raquel. Tudo bem, se você está casado com ela, mas vai ter que trabalhar mais 7 anos, 14 ao todo. Não quis esperar o tempo certo da bênção lá atrás, vai ter que se atrasar no trabalho agora, para ser livre. Toda precipitação gera consequência. A mãe, ele vai lá no quintal, pega cabrito, e eu faço a comida pro seu pai, e o pelo do cabrito, a pele do cabrito com o pelo eu coloco em tu, e aí o pelo do cabrito e a pele do cabrito em tu, vai fazer teu pai pensar que tu é Esaú, mas não é pelo de tu nem de Esaú, é pelo de cabrito. Aí ele foi, pegou o cabrito, pele de cabrito, colocou nele com a mãe e enganou o pai. Aí o pai cheirou assim, ó. É, cheiro de bicho, é Esaú mesmo. Aí não era não, era Jacó com cheiro do bicho e cabrito. Só que aí ele casa e gera os filhos. Aí tem um filho chamado Zé. Os outros meninos não gostavam do Zé. Os outros meninos odiavam o Zé, porque Zé contava uns sonhos assim, sabe? Ostentação. E ele deu uma capa pro Zé, colorida, para destacar ainda mais, virou alvo fácil. E Jacó falou pro José, vá ver seus irmãos, traze-me notícia. E o Zé põe a capa colorida, que os irmãos odiavam, e vai visitar os irmãos. E vai com a capa colorida, tirando onda, visitar os irmãos. De longe os irmãos o viram. Lá vem o sonhador, mas por que você está reconhecendo? É a capa. Lá vem o sonhador. Quando ele chega, arrancam a capa. E alguém diz, vamos matá-lo? O outro diz, matar não. Vamos vendê-lo. Ah, vender, tá bom, vendeu. E agora, o que vai falar para o nosso pai? Já sei, pega a capa. Pegou a capa. Pega ali o cabrito. Aí pegaram o cabrito. Mataram o cabrito. Pegaram a capa do Zé. Mancharam no sangue do... Mancha a capa no sangue do cabrito. E leva a capa manchada no sangue do cabrito para o velho Jacó. Uma fera comeu seu filho. Reconhece a capa? Aí o velho levanta a capa. O sangue do meu filho. Mas era sangue de... igual a pele e o pelo lá atrás. Era de cabrito. Usou o cabrito para enganar o pai. Os filhos usaram o cabrito para enganá-lo. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele vai colher. Pastor, e onde está a misericórdia sobre a minha vida? Recebe Jesus, imita Jesus, viva Jesus, porque aí você muda a semente. Tira a semente da mentira, coloca a semente da verdade. Quando você recebe a vida de Jesus, eis que as coisas velhas se passam, e nele tudo é feito novo. Se você crê no poder do sangue de Jesus, ele anula seu passado, escreve uma nova história para a sua vida. Alguém pode adorar por isso? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Todos nós aqui já tivemos precipitações. A solução está na graça do Senhor, está na misericórdia do Senhor. Deus escolheu Jacó. Mesmo aquela família com tantos erros, quando você vai na genealogia de Jesus, está lá, a família está lá. Deus não desistiu. De Isaac veio Jacó, de Jacó vieram os filhos, dos filhos as 12 tribos, das 12 tribos veio Israel, e de Israel veio a palavra e Jesus, o Salvador do mundo. Da palavra e de Jesus nasceu a igreja. E olha a igreja aqui, Deus não desistiu de Jacó, mesmo Jacó falhando e errando.
Então eu vou repetir o versículo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Só a graça de Deus, irmão. Quem quer a sabedoria de Deus? Só a sabedoria de Deus, irmão. Ninguém ora aqui no capítulo 27, ninguém ora. Quem não ora se precipita, irmão. E Deus é soberano. Você não passa na frente de Deus. Você não passa. Eu passo, pastor, eu passei. Passa não. Quem é tu para passar na frente de Deus? Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele te dá corda, mas não solta a ponta. Na hora certa ele faz assim, ó. Vem cá. E ele coloca tudo dentro do plano dele. Quer ver que Deus é soberano? Vou começar por Bebel. Lembra que eu pedi para vocês falarem? Ela falou assim para Jacó: vai para Labão e fica lá alguns dias. Deus disse: vai ficar 20 anos. Você se precipita, mas não manda em nada. Só no seu marido. Brincadeira à parte. Você toma decisões precipitadas, mas não é você que está no trono. Não é você que é soberana, não é você que é soberano. Ela disse assim, ó: eu vou mandar alguém te buscar. Deus disse: vai nada. Vai nada. Foi Deus quem apareceu a Jacó lá na terra de Labão e disse: volta para a casa de teu pai. Deus foi soberano sobre Rebeca. Agora que eu acho top, Deus foi soberano sobre Isaac. Isaac quer abençoar quem? Esaú. Mas Deus disse que o escolhido era quem? Jacó. Só que aí entra um filho na presença de Isaac. Isaac libera a bênção. Aí quando ele acaba de abençoar, ele diz aqui dentro: pronto, abençoei Esaú. Só que no céu Deus está vendo e dizendo: não, rapaz, você abençoou quem eu queria que você abençoasse. Não adiantou nada. Fizeram aquilo tudo, mas o plano de Deus prevaleceu. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu. Fica em pé.